Boa tarde, amigos e amigas de O Dom na Escuta. Peçamos ao Divino Espírito Santo a permissão e a luz para que possamos refletir e agir segundo a vontade do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mãe da divina graça, rogai por nós. Santa Irmã Dulce dos pobres, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, com satisfação nós estamos realizando mais um encontro, O Dom na Escuta. Hoje nós temos como tema diáconos, homens casados e ordenados a serviço da vida em família e na igreja. Como convidado, nós vamos ter o diácono Ribamar, que é um diácono aqui da nossa diocese de Parnaíba. Pois bem, mês vocacional. Mês de agosto é o mês vocacional por excelência. É o mês dos meses, pois todos os meses são meses vocacionais. Todos os meses devem ser meses vocacionais. Todos somos vocacionados. Precisamos cada vez mais criar a cultura da vocação. A vocação, cada um tem uma. Este ano, o tema do mês vocacional é Amados e Chamados por Deus. É um tema que inspira a todos nós e nos faz reconhecer que cada ser humano é amado por Deus, chamado pelo Pai e enviado para viver de forma plena a vocação que Deus dá a cada um. Por isso ele tem como lema: és precioso aos meus olhos, eu te amo, eu te amo. Veja que declaração de amor que está lá presente no profeta Isaías, capítulo 43, versículo 5. Eu te amo. Pois bem, a primeira semana, de 2 a 8, foi dedicada às vocações dos ministérios ordenados. Por isso celebramos o primeiro domingo, o dia do padre. Mas era também o dia do padre, o dia do diácono, o dia dos bispos. No segundo domingo, ou na segunda semana, que foi de 9 a 15, dedicada à vocação dos pais. Por isso estamos celebrando exatamente nesse período a Semana da Família. E por isso é que nós celebramos, dentro desta semana, a festa do diácono São Lourenço, que viveu lá no século II da era cristã. E por isso nós estamos também fazendo essa live, porque o diácono permanente, ele é um homem que está inserido tanto com a vida familiar, pelo sacramento do matrimônio, como também pelo sacramento da ordem. Então, ele tem o direito a esses dois sacramentos, a ordem e o matrimônio, o diácono permanente. E vamos conversar daqui a pouco com o diácono Ribamar sobre esta vocação específica. Assim como na semana terceira, que é de 16 a 22, será dedicada às vocações da vida consagrada, vocações das religiosas e religiosos. E a quarta semana, de 23 a 29, dedicada às vocações leigas, dos cristãos leigos e leigas como protagonistas da evangelização na vida da igreja. Pois bem, por falar nessa semana, que é a Semana Nacional da Família, que tem como tema Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Interessante é que cada vocação tem uma história. Eu tenho a minha história, você tem a sua história. A história de cada vocação, seja sacerdotal, diaconal, para a vida religiosa, para a vida laical, qualquer vocação cristã é uma história.
de um inefável diálogo de amor entre Deus e a pessoa humana. Um diálogo de amor entre Deus e a pessoa humana. É o amor de Deus que nos envolve, que nos chama, com muita liberdade, para que a gente possa responder a esse chamado do amor de Deus. A vocação para o diaconato, seja ele permanente ou transitório, diz respeito ao serviço, um serviço na vida da igreja. Esta vocação, ela remonta os primeiros tempos do cristianismo. Assim nós vamos encontrar a vocação do diácono Estevão, que nós celebramos no dia 26 de dezembro, logo depois do Natal do Senhor. E a vocação do diácono Lourenço, que celebramos agora no dia 10 de agosto, nesta semana. Então, a gente já vai encontrar, lá no início da tradição da igreja, consolidada a vocação dos diáconos. Santo Irineu, ele já fala da presença dos diáconos. E ele fala que o diácono tem aquela função dentro da liturgia. E já começa com ele esta presença do diácono. Nos Atos dos Apóstolos, do capítulo 6, nós vamos encontrar a vocação dos primeiros diáconos que foram instituídos, os 7 primeiros diáconos, 7 homens de boa reputação, para o serviço, principalmente o serviço da caridade, o serviço das mesas, para servir aos necessitados ali na pessoa das viúvas necessitadas. Nós sabemos que desde o início também tinha essa tríplice função, o serviço do altar na liturgia, o serviço da palavra, da proclamação da palavra, e o serviço da caridade, o serviço aos pobres. Foi assim que surgiu a vocação dos primeiros diáconos. São Paulo fala muito nas suas cartas, na carta aos Filipenses, na carta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, ele fala na vocação diaconal. Depois nós vamos encontrar, na época dos padres da igreja, essa presença do diácono, de tal forma que, para Santo Inácio de Antioquia, uma igreja particular sem o bispo, o presbítero e o diácono parece impensável. E é interessante que nos primeiros tempos, no 2º século e até no 3º século, o que existia mais presente era o diácono, era o ministério do bispo, o episcopos, e o diácono que estava ao lado do bispo e que ajudava a administrar os bens da igreja que estavam a serviço dos pobres. Veja que beleza. Mais adiante surge a figura do presbítero. Mas para Inácio de Antioquia, ele já dizia que era impensável uma igreja que não tivesse esses 3 ministérios. Já está chegando aqui o nosso querido diácono Ribamar. Já, diácono Ribamar, nós vamos conversar. Aliás, o senhor vai conversar, porque esse programa tem o nome O Dom na Escuta. Então, a nossa função aqui é mais escutar. Então, só para concluir essa parte aqui do período dos padres da igreja. De tal forma que, até o século V, nós vamos ver um grande desenvolvimento do ministério do diácono, que é um ministério configurado à pessoa de Cristo Jesus, servidor. Não é? Cristo Jesus, servidor. De tal forma que, até o século V, nós vamos ver uma florescência muito grande desse ministério diaconal. Depois, há um certo declínio. A partir do século XV, vai haver um certo declínio por muito tempo, de tal forma que, no século XVI, o Concílio de Trento já dispôs algo sobre o diaconato permanente, e houve um desejo de que ele fosse retomado. No entanto, não teve muito bom êxito. Parece que alguma coisa ali não funcionou, de tal forma que a gente vai assistir ao período de um novo florescimento do diaconato permanente a partir do Concílio Vaticano II. Aqui se estabelece que o diaconato permanente ele fosse não apenas aquele diaconato por um período transitório daqueles que iam se tornar presbíteros, como foi do século V até aqui 1962, no período do Concílio Vaticano II, mas agora como diaconato permanente, ou seja, a ordem conferida
a homens casados, ou também solteiros, mas na sua grande maioria homens casados, homens chamados vir probati, os homens comprovados, pais de família, com uma certa idade, com a maturidade, para esse serviço. E assim surgiu, dizia o Concílio Vaticano II, no futuro, para ser restaurado como grau próprio e permanente da hierarquia da Igreja. Assim, são os 3 graus da ordem sacerdotal, da hierarquia: o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Então, a partir do Concílio Vaticano II, nós vamos ver novamente a florescência desse ministério. Não é isso, diácono? Isso que tem acontecido. E para falar com muita propriedade, nós estamos aqui com o nosso querido diácono Ribamar, ele que tem uma vasta experiência, não somente de ministério, mas de um ministério, na verdade, exercido como serviço, configurado à pessoa de Cristo servidor na vida da igreja e junto aos mais carentes, aos mais necessitados. Nós temos a alegria de ter o diácono Ribamar aqui em nossa diocese, ele que foi ordenado em Brasília. Ele vai agora dizer um pouquinho da história dele, quantos anos ele tem. Eu sei, mas não vou dizer, viu, diácono? É você mesmo que vai falar. Então, eu passo agora a palavra. Boa tarde, diácono Ribamar, seja muito bem-vindo, fique à vontade e pode falar sobre o sentido tanto do diaconato como também do exercício, quais são os desafios e quais são as perspectivas do diaconato permanente na igreja hoje, com uma vocação específica. Fique à vontade, Ribamar. Tá bom, Dom Juarez, muito obrigado. Um abraço, né, a todos os que estão nos acompanhando. É uma alegria muito grande poder partilhar esse assunto da vocação diaconal com tantas pessoas, né, que nos acompanham hoje. Estamos no mês de agosto, mês vocacional. Então, isso muito nos alegra, porque a realidade a gente poderia começar a gente fazendo uma pergunta, afinal, né, o que é esse diaconado? Né? Quem é que é chamado a servir como diácono? Que tipo de pessoa? Por que essa ou aquela pessoa é chamada? Né? Então, a primeira coisa é a gente entender que a vocação ao diaconato é, acima de tudo, chamado de Deus. E essa vocação, ela abrange 3 dimensões. E são 3 dimensões importantes e fundamentais, que é a família, é a profissão, é o trabalho, né, de cada um, sua sobrevivência, né, e a dimensão eclesial. Então, a dimensão familiar, a dimensão profissional e eclesial. Esse tripé é que nos mantém sempre, né, todos os diáconos permanentes, casados. Então, nós temos que nos equilibrar, digamos assim, nesses 3 pontos, nessas 3 dimensões. Isso porque o diácono permanente, diferentemente do padre, do bispo, né, dos religiosos, das religiosas, o diácono permanente, ele é pai, muitos também somos avós, né? Ele é esposo, exerce normalmente uma profissão e, com tudo isso, ele se consagra à comunidade eclesial, à igreja, pelo sacramento da ordem. Então, vejam que é uma vocação um tanto diferente, né? E é o chamado de Deus, é Ele que chama. O convite é sempre de Deus, né? Acontece sempre um convite, quando Deus chama alguém, é porque Ele tem uma missão, né? Deus não chama ninguém para nada, né? Por isso, exige uma adesão também consciente, né, daquela pessoa que é vocacionada, daquela pessoa que é chamada. Ele não pode entrar assim, de qualquer forma. Por isso tem todo um processo
preparação, de discernimento, né? Porque, embora, como eu disse, a vocação venha de Deus, é o chamado de Deus, ele faz normalmente através de caminhos ligados à realidade, à vida. É onde nós estamos, cada um de nós, diáconos permanentes, temos uma história, temos uma realidade, temos uma situação de vida diferente, né? Então, o chamado ele é colhido pela pessoa concreta, cada um da sua forma. E uma das coisas mais bonitas que eu vejo no diaconato permanente é exatamente essa diversidade, né? Nós temos pessoas de todas as áreas da sociedade, né? Nós temos professores, médicos, juízes, agricultores, pescadores, operários, mecânicos, carpinteiros, eletricistas, temos todas as categorias, digamos assim, né? Então, isso é uma grande diversidade que nos enriquece a igreja também, né? Agora, nós poderíamos também estar perguntando assim, mas como é que esse chamado acontece por parte da igreja, né? Se Deus chama, esse Deus que chama, ele precisa ser, assim como que é confirmado, parte da igreja. Então, nós, em primeiro lugar, a gente tem que entender, precisa entender que o diaconato é um serviço, né? É a vocação para o serviço. Pela próprio sentido, né? Aquele que é chamado ao diaconato deve ser sinal, como a gente sempre diz, o sinal sacramental do Cristo servo. Cristo servo, aquele Cristo que lavou os pés dos discípulos, aquele Cristo que estava a serviço dos doentes, dos leprosos, dos pobres, dos mais abandonados. Portanto, é por isso que quando a gente se dispõe, né, para diaconato, a primeira disposição é essa, é estar atento às necessidades da sua comunidade. Então, a igreja vai discernindo isso assim, né? E sabendo que a vocação é um dom. Como nossas diretrizes, nós temos as diretrizes que são aprovadas pela CNBB, é o documento 96, né, da CNBB. Ela diz assim, que a vocação, se referindo à vocação diaconal, que a vocação é condição basilar e primeira de todo o processo de escolha, de seleção e de formação de candidatos ao diaconato. Então, é condição basilar, quer dizer, é a base, é o fundamento, é o que é mais importante, né? É a vocação. Se a pessoa vê o diácono, eu vou decidir ser diácono, não é porque eu quero. Essa não é a condição basilar. A condição primeira é você sentir no coração o chamado de Deus. Um chamado de diversas formas, né? Essa é a primeira condição e a mais importante, a que sobre ela todas as outras se apoiam. Então, aí sim, com o discernimento da igreja, vai começando, então, o processo de formação, de seleção, de discernimento, até você mesmo também ter aquela segurança, né, de poder dizer o sim. O chamado de Deus, ele deve falar mais alto, claro, sempre é em primeiro lugar a ser colocado, né? Mas isso vai se clareando, né, dentro dos critérios seletivos a que nós estamos subordinados. Então, nós temos a escola diaconal, vamos estudando, vamos
convivendo, olhando também outros diáconos, procurando saber se realmente estamos no caminho certo, né? Aí entra a questão da família, do trabalho, da sua idade, da saúde, do seu, da sua condição financeira também, né? Como que você está, dos filhos. Às vezes as crianças são muito pequenininhas ainda. Então, o diácono permanente é uma vocação assim muito ela se apoia em diversos pontos, né, como nós falamos, parte familiar, profissional e também eclesial. Então, ela precisa de muito discernimento, né? E é claro que nós temos o cuidado de equilibrar depois tudo isso durante nosso tempo de ministério, né? Eu estou, esse mês de agosto, agora, dia 22 desse mês, eu estou completando exatamente 22 anos também, né? Eu fui ordenado em Brasília no dia 22 de agosto de 1998. Em 98, pelo cardeal, arcebispo de Brasília, Dom José Freire Falcão. Então, nesses 22 anos de ministério diaconal, que eu tenho assim, muita alegria de ter sido aceito pela igreja, de ter feito essa escolha assim, de dizer o sim a Deus, né, pelo seu chamado. Até hoje, eu me sinto muito feliz, realizado em poder servir a igreja. Então, o primeiro ponto é esse, é o chamado de Deus, né? Aí essa vocação, esse chamado, ele, como eu disse, Deus dirige a cada um de nós, homens concretos, cada um com a sua formação, com a sua família, as suas dificuldades também, a sua história, né, as suas limitações, as qualidades, né? Tem uns que têm mais facilidade de falar, outros não, e assim cada um com a sua história, a sua realidade. Por isso, nós sabemos que nós não podemos, a igreja também faz muito bem isso, ela não procura um candidato ideal, não existe um candidato ideal, né? Que seja portador de todos os pré-requisitos, que seja completo, não. Para esse ministério, Deus escolhe homens dentro da realidade, ele tem qualidades, tem defeitos. Então, a ausência de algum requisito não vai ser um motivo de exclusão de um candidato. Ele pode muito bem, eu conheci candidato, aliás, diáconos, né, no interior de Minas Gerais, que ele não tinha nem ensino médio lá naquela época, né? E ele tinha uma escolaridade primária. Ele trabalhava no interior, mas era um homem de muita fé, um homem exemplar, um verdadeiro apóstolo, né? Então, quando o bispo ordenou esse homem lá para ser diácono, às vezes muitas pessoas ficaram se perguntando, né, se seria realmente correto. E foi, eu acredito, se ele ainda está aqui conosco, né, se o trabalho dele extraordinário junto às famílias mais humildes, né, lá do sertão de Minas Gerais. Então, é assim, Deus chama cada um de nós de forma pessoal. E é claro que o discernimento vai passar pela igreja, né? Então, bispo e os presbíteros vão acolhendo, vão discernindo nessa vocação autêntica. Se é vocação mesmo, né, o ministério diaconal? E às vezes a pessoa também pode ter uma falsa ideia, né, do diaconato. Ele pode achar bonito ali no altar, ele pode até pensar que é uma espécie de funcionário, né, da instituição,
aquilo é um status, ou que é uma profissão, que é uma posição de destaque, nada disso, né? Então, nós precisamos, e é por isso que eu iniciei dizendo, é uma grande alegria poder falar sobre isso, porque é um dos grandes desafios da igreja e do diaconato no Brasil, é exatamente essa pastoral vocacional, voltada também para o diácono permanente, porque nós, muitas vezes, conhecemos e desenvolvemos muito uma pastoral vocacional, né, para o sacerdócio, né, para o presbítero, para a vida religiosa, masculina, feminina, mas nós esquecemos que o diácono permanente, casado, é uma vocação. Ele não é uma escolha assim como fosse um concurso de um emprego, né, que alguém faz uma prova e passa, né, entra num curso, é aprovado, então ele recebe o certificado. Não. Em primeiro lugar é a vocação, é o chamado de Deus, né, o chamado de Deus. E que esse chamado, que essa vocação realmente possa se tornar cada vez mais conhecida, mais valorizada pelas comunidades, pelas famílias, né? Principalmente nas nossas paróquias. Eu hoje estou aqui na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Bom Princípio do Piauí, uma paróquia pequena, né? Aqui nunca eles tinham visto um diácono permanente. Eles não tinham a menor ideia, né? Muitos confundem com o padre, outros não sabem o que faz. Então, é quase que a gente começar do zero a explicar. Espero que a minha presença aqui, né, possa despertar aqui nos homens, nos pais de família também, esta vocação, né, para que possam futuramente também se doar à igreja, à comunidade, né, oferecer sua disponibilidade para serviço de Deus, no reino de Deus. Eu acredito que isso aí seja assim o centro de tudo, né, para que a gente possa entender isso, né? Certo? Nós sabemos que o diácono tem uma formação, cada diocese tem a sua forma, preparar a sua escola diaconal. No final, o bispo diocesano, né, ele, através também ouvindo os padres, a comunidade, os membros das comunidades, todo o clero, né, de forma o parecer, verificando realmente a idoneidade, a aceitação daquela pessoa, então o bispo decide ordenar ou não aquele candidato, né? Porque quando vai à escola diaconal, não tem nenhuma garantia que ele vai ser ordenado. Ele vai para conhecer, para discernir, para ele mesmo se examinar, né, seu chamado de Deus, se é verdadeiro. Então, é uma longa caminhada. Alguns lugares são 4 anos, outros 5 anos, outros 6, né? Em Brasília mesmo nós fazemos o curso de teologia e depois do curso de teologia que se faz, então, a escola diaconal, separada, né? A escola diaconal. Então, é um tempo maior. Nós vamos já falar sobre essa parte da formação e a nossa perspectiva, viu, Diácono? Fica aí, não saia daí não. Mas antes disso, eu primeiramente parabenizar ao Diácono Ribamar pelos 22 anos de vida e ministério diaconal. E depois, é uma história. Cada vocação é uma história de amor. Existe uma história de amor em cada vocação, de amor entre Deus e a pessoa, entre Deus e o vocacionado. Não é à toa que esse ano o tema do mês vocacional é amados e chamados por Deus, não é? Deus que diz, eu te amo. Então é uma história de amor. Nessa história de amor também tem desafios, porque o amor também comporta desafios, porque o amor é exigente. Eu vou colocar aqui, Diácono, 4 são, assim, perguntas
os pedidos de esclarecimento, para mim e para as pessoas que estão nos assistindo. Primeiramente, é que, com relação a dois sacramentos, matrimônio e ordem. Até se brinca, diácono Ribamar, dizendo assim que o diácono é a única vocação dentro da igreja que tem direito a receber os 7 sacramentos e ainda direito a uma esposa, né? Então, nesse sentido, é a única vocação que recebe o sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio. Desafios, não é? Mas também perspectivas boas nesse sentido. Depois também conciliar o ministério, o exercício do ministério com a vida profissional. O senhor é um professor universitário, né, aposentado, mas exerceu durante tanto tempo enquanto diácono e também enquanto profissional, serviu muito na CNBB. O terceiro aspecto nós estamos aqui no Nordeste, nós sabemos que o nordestino ele é muito clerical, né? Ele tem muita, a presença dele, a visão que ele tem dos ministérios é sempre do padre. No município é o padre que é conhecido. A gente chega na paróquia, o pessoal não conhece nada de bispo, não conhece diácono, mas o pessoal conhece o padre. O que o padre diz está dito, não é? E essa é uma coisa interessante, porque os brasileiros, e principalmente nordestinos, eles estão muito voltados para a pessoa do padre, ele é muito mais conhecido. Isso não é ruim, não, eu estou dizendo uma coisa boa, positiva que existe, mas, enquanto isso, como conciliar, né, essa questão do exercício do ministério do diácono com o padre na paróquia? Tem lugar para os dois ou não tem? Né? E o quarto ainda é o ministério diaconal e também o serviço do laicato, dos leigos. Porque seria o diácono? Tem muitas coisas que o diácono faz, também o leigo pode fazer. Não é? O diácono seria um leigo ou ministro da Eucaristia de luxo, né? Mais especializado e que tem um ministério da ordem, porque a importância desse ministério, sendo que o leigo, ele também pode fazer tantas coisas na vida da igreja. Desculpa, esses aspectos que eu gostaria de ter um esclarecimento assim, para quem está nos escutando. Como é que você experimenta isso na sua vida, sem muitas teorias, mas do ponto de vista da sua existência e da sua experiência pessoal, Diácono, por favor. Pois é, então, Dom Jorice, esse é um desafio. Sempre que nós enfrentamos os diáconos, principalmente os primeiros, né, que aparecem numa comunidade, ele precisa fazer a sua estrada, né? Ele precisa começar a esclarecer as pessoas, que elas tenham a ideia do que é o diaconato. Então, alguns maximizam, né? Acham que o diácono é o padre, quando ele faz uma celebração da palavra, já chama de missa, e se ele faz o casamento também, se ele teria assistido o casamento, se está celebrando o batizado. Então, eles acham que é o padre, né? Que está fazendo tudo isso, está de túnica, a estola, ele nem percebe a diferença da posição da estola. E aí você tem que sempre, o meu caso, o meu troféu sempre é falar da minha família, né? Eu digo, olha, falo da esposa, minha esposa hoje não está aqui, ou ela está ali, minha esposa se chama fulano de tal. Aí quando as pessoas percebem que você é um homem casado, tem filhos, tem netos, eles começam a entender, né? Então, é um homem casado que também está a serviço da igreja. Então, muitas vezes, ali nós temos homens casados também, que nunca imaginaria que, como homem casado, ele poderia estar naquela posição, estar naquela função dentro da igreja, né? Então, a gente poder sempre demonstrar que é casado, né? Isso é importante. Se o diácono fica como que escondendo ou assim omitindo, né? Omitindo que é casado, isso é muito ruim, porque ele pode querer parecer, né? Até que não seja o diácono casado, que seja até mesmo o padre, né? Que é celibatário. Então,
ele fica com medo, às vezes, de não ser aceito porque é casado. Então, é preciso, em primeiro lugar, que o diácono diga: olha, eu estou aqui, meu nome é fulano, minha esposa se chama tanto, eu tenho tantos filhos. É claro que isso você não vai dizer toda hora, em todas as celebrações, mas principalmente a primeira vez que você está num lugar. Isso ajuda muito que as pessoas possam entender. E o ser casado faz parte, né, do nosso ser, né? E da igreja mesmo, a igreja, quando ela restaurou no Concílio Vaticano II esse ministério aos homens casados, não foi porque ela simplesmente quisesse, mas porque faz parte. É um ministério apostólico que nasceu com os apóstolos, com o próprio Dom Juarez no início já nos esclareceu, né? E também, se nós olharmos na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, ele vai dizer que os diáconos sejam casados uma só vez, né, governando bem os seus filhos, a sua casa, e com efeito, os que administram bem adquirem para si um posto honroso e muita confiança em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo, ele, se referindo aos diáconos, ele ressalta também casamentos, filhos, né? Então, a gente precisa ter se sentir feliz, né? Honrado em poder dizer da sua condição. E dizer, nós somos as únicas pessoas na igreja, né, que recebemos os 7 sacramentos, né? A gente, quando recebe a unção dos enfermos, pronto, eu já recebi, então, os 7 sacramentos, o matrimônio e a ordem, todos os outros sacramentos. Então, nem o Papa Francisco tem esse, esse privilégio, né, de receber os 7 sacramentos. Então, o diácono tem, esse privilégio. E, é claro, ele precisa estar também se dedicando à sua vida profissional. Nós temos muitos diáconos ainda jovens, né, que estão ainda na luta do dia a dia, né, na correria econômica, financeira, para manter a sua família, né, as crianças pequenas que tem que levar na escola, buscar e tudo mais, tem que crescer profissionalmente, tem que fazer cursos, muitos deles estudando, né? Então, são vários requisitos que precisam para que um diácono, para que uma pessoa, um homem se torne um diácono, né? Por isso ele tem que analisar isso, ele não pode entrar simplesmente porque quer ser, né? E é claro, existem também os requisitos espirituais, ter maturidade na fé, por exemplo, uma fé mais madura, pode ser uma fé infantil, né? Ter realmente capacidade de uma comunhão eclesial, né? Ouvir as pessoas, dialogar, acolher. Nós temos que conviver com muitas pessoas de diversas maneiras diferentes de pensar, né? E, claro, uma vida também de oração pessoal, de oração, né? de Jesus, a contemplação mesmo de Cristo, Jesus na nossa vida, e, acima de tudo, o espírito de serviço, né? Principalmente com os mais pobres. Se o diácono não tiver essa sensibilidade com o pobre, principalmente pautado nas obras de misericórdia, né? Quer sejam materiais ou espirituais, ele não está, vamos dizer assim, dentro da essência, né? Não atingiu ainda o ponto central do diaconato, né? Que é a caridade, é o serviço ao mais necessitado. Foi para isso que nasceu, foi para isso que os apóstolos, em oração, escolheram aqueles primeiros 7 homens, que eles cuidassem das pessoas que não estavam sendo atendidas, né? Então, esses são requisitos espirituais muito importantes. E também familiares. É claro que a nossa família, ela tem que consentir, ela tem que colaborar, ela tem que aceitar a esposa, os filhos também. Graças a Deus, eu tenho assim um apoio muito grande
né, da minha esposa, de meus filhos e até de meus netos, né? Há menos de um mês agora, eu perdi um neto de 16 anos. Ele teve câncer e não foi depois de 2 anos de tratamento, mas felizmente não conseguiu superar o câncer, né? E assim, eu sei que na imaturidade dos 16 anos dele, mas ele me disse, né, uma das últimas vezes que eu falei com ele, vovô, quando eu quero me casar, eu vou ficar bom, vou me casar, eu quero ser diácono permanente, como o senhor. Entendeu? Então, isso para mim foi assim uma confirmação de Deus, né? Que a minha família vê o meu ministério, né? Com bons olhos, com alegria, com honra, realmente com respeito, né? E gratidão a Deus. E é claro que o matrimônio, né? A estabilidade do matrimônio é fundamental. Nós sabemos que nosso matrimônio ele tem que ser alimentado todo dia, né? Nós temos situações de separações dos casais, e com os diáconos não é diferente. Nós temos também diáconos que se separaram, né? Que estão separados da sua esposa. Existe? Existe. O diácono também ele está assim exposto, né, a todas as situações da vida, do mundo, e ele não pôde evitar, e muitos, né? E nem por isso ele tem que ser afastado do ministério, evidentemente, aí vai ser analisado pelo bispo, né, pelo presbitério daquela diocese, mas ele também passa por essa dor, por esse sofrimento, por essas provações da vida familiar, né? E é claro que se recomenda que haja também envolvimento da família na caminhada, na comunidade, na igreja, né? Isso ajuda. Eu penso que seja um grande testemunho ter essa consciência, né, de que faz parte da comunidade. Então, ele veio, ele saiu dali e ele está ali a serviço daquela comunidade. Mas é claro que ele agora, exercendo o ministério diaconal, ele não pode vamos dizer assim, se imbuir de uma visão autoritária, né? Achar que agora é autoridade. Não. Muito bem. Diácono? Oi. Desapareceu aqui o diácono. Somente para... Parece que o diácono Ribamar teve um pequeno probleminha de comunicação, mas eu vou continuar chamando a ele, e aqui entraria mais uma reflexão, e é também um questionamento. Nós já estamos chegando ao final, meus amigos e amigas, tem muita gente nos saudando, e muita gente mandando mensagem, fazendo também algumas perguntas. E dentre elas, uma delas é esta de Diácono Ribamar, nesses tempos, nós vivemos assim um tempo que é muito voltado para aquilo que é efêmero, para aquilo que é passageiro. Nesse sentido, na vida da igreja, muitas vezes se sobressai o desejo da suntuosidade, na maneira do vestir, na maneira de demonstrar, digamos assim, muito luxo nas liturgias ou então nas igrejas, como se isso fosse a expressão forte de fé. Uma outra coisa é o zelo pela liturgia, o zelo pelas coisas sagradas. Não estou falando, né, do zelo, estou falando a favor do zelo, mas essa tendência que há, muito voltado para os panos. Inclusive, nesses dias, surgiu até uma reflexão, a meu ver, que tem uma relativa, uma certa tendência, quando nós soubemos
falecimento de dois grandes irmãos nossos, né? Dom Henrique e Dom Pedro Casaldáliga. Então, um artigo que saiu sobre essa, já tanto nas rendas como também no anel de Tucum. Eu sempre digo, essas comparações não são boas e também nem relativizar uma coisa nem a outra, né? Mas eu penso que aqui o modelo é a imitação de Jesus Cristo. A santidade, ela passa pela imitação a Cristo Jesus. Aquele que procurar imitar e viver como Cristo pede que vivamos, é que seremos santos, não por nossos atos, mas pela graça de Deus. Isso é importante também que se diga. Não é uma coisa da igreja, não é algo de um grupo, de A ou de B, mas é algo, primeiramente, divino e depois também que a igreja confirma. Mas eu digo assim, da tendência de hoje para uma certa suntuosidade, ostentação de luxos, de panos e de brilhos. Muitas vezes pode correr o risco também de isso passar pelo diácono, o que não seria conveniente, ou seja, uma busca apenas de uma clericalização ou da presença do serviço do diácono somente, digamos assim, no altar, ao lado do bispo, para enfeitar um altar, e, na verdade, o outro serviço que é necessário também não pode ser deixado de lado, que é o serviço da palavra, como testemunho, como pregação, e o serviço da caridade. Nós sabemos que há necessidade de estar entre os pobres, os esquecidos da rua. Nesse sentido, o diácono Ribamar tem uma presença muito significativa junto às pessoas em situação de rua, tanto lá em Brasília, como também aqui em Parnaíba, e tem um trabalho social bonito também, bom princípio, na pequena paróquia, como ele disse, onde ele serve. Então, essa dimensão, diácono, do serviço, não é, tanto ao altar, como também aos pequenos, aos pobres, aos esquecidos, com os quais Jesus Cristo se identifica. E eu penso que a importância e a presença de Cristo está tanto no altar, como também na pessoa do irmão, da irmã, esquecidos, mais esquecidos da sociedade. Quem são esses? As pessoas em situação de rua, são aqueles que se sentem oprimidos por um poder que mata, por um poder que muitas vezes não dá margem para os pequenos viverem com dignidade. Penso que aí deve estar a presença do diácono. E eu gostaria de, se o diácono Ribamar ainda está presente, né, poderia falar mais um pouco, e logo nós estamos partindo para a nossa conclusão. Diácono Ribamar, você está presente? Se não, só dizer assim, uma pergunta também que nos foi feita, e aqui eu quero saudar a tantas pessoas que estão em comunhão conosco, em sintonia, e nos saúdam, a dona Lia, né, o diácono Clóvis, lá de Teresina, saudações, diácono, que Deus o abençoe. O Clésio agradece ao diácono pelo seu trabalho na Casa Bom Pastor, o trabalho que ele faz junto às pessoas em situação de rua, e o Clésio ali também trabalha. Não é, a Regina Lúcia, não é, José Carlos Silva, Elizabeth, Jeová José, um grande abraço, que Deus abençoe. Professora Marli Gondim, quanta satisfação, saudações a Zé Maria. Muito obrigado, professora, que Deus abençoe, muita paz e saúde para a senhora. Juan, que é nosso aspirante ao diaconato, aliás, candidato ao diaconato. Juliana Ferreira, um grande abraço, que Deus abençoe. Elcio, Regina, tudo de bom, muita paz e saúde. A Fátima, Antônio Filho, um grande abraço, Antônio, que Deus abençoe, reza por nós, reza pelos nossos diáconos, por todas as vocações. Ana Cristina, um grande abraço. Dom Pedro Brito, um grande abraço, meu irmão, que Deus abençoe. Esse é um grande dos arautos e dos precursores aqui do Ministério Diaconal em nosso regional. Dom Pedro Brito criou uma escola diaconal em São Raimundo, ainda nos anos 90, e ali ele iniciou um grande trabalho onde ordenou vários diáconos. Obrigado, Dom Pedro. Maria Carneiro, a Gessiele, grande abraço, Gessiele. A Elizabeth, Alvino Cardoso, Alvino também é um aspirante ao diaconato. Nalda Almeida, grande abraço, que Deus abençoe. Olá, turma boa aí da Capela Santo Antônio de Pádua, grande abraço. Luzia, Afonso, grande abraço. Noemi, Isabel Shoa, nossa
agente das comunidades eclesiais de base. A professora Vera Amorim. Muito bem, professora Vera, esse questionamento. Então, professora Vera, sobre a questão da possibilidade das mulheres, como vivemos tempos tão propícios, acredito que nós mulheres também poderíamos ter essa permissão. Na verdade, as mulheres são grandes diaconisas na vida da igreja. E no início existiam as diaconisas, as pessoas que serviam. O apóstolo Paulo, ele fala da Lídia, né, que era Lídia, que tanto servia as santas mulheres de Jerusalém, que ajudavam no serviço dos apóstolos com seus bens, um grande serviço. De fato, a igreja tem um grande débito e esse reconhecimento que deve ter para com as mulheres. As mulheres são, de fato, protagonistas da missão e da evangelização na vida da igreja. Que Deus abençoe. Não existe um ministério ordenado, mas existe um reconhecimento que precisa melhorar cada vez mais. Viu, professora Vera? Esse reconhecimento do trabalho, do serviço, mas também da grande força que as mulheres dão na igreja, na vida da evangelização. Precisamos cada vez mais reconhecer. Muniz, nosso grande artista, que Deus abençoe, muita paz e saúde, lembrando dos tempos de curso de teologia. Muito bem, Muniz, que bom. A Maria Veras, grande abraço. Regina, grande abraço. Que Deus abençoe a todos. E assim nós estamos já nos encaminhando para o final, agradecendo a você, meu irmão, minha irmã, pela presença. Na próxima semana nós vamos falar sobre vocação, mas o tema da vocação e a vocação para a vida religiosa consagrada. Agradecemos a Selene pela assistência, agradecemos ao diácono Ribamar por esse grande esclarecimento e principalmente pelo seu grande testemunho em nosso meio. Convido a todos e a cada um para a gente concluir este momento, saudando a Nossa Senhora e também saudando a Santa Irmã Dulce dos Pobres. Hoje nós celebramos pela primeira vez, depois da sua canonização, o dia dela, o dia de Santa Dulce dos Pobres. Esta servidora que não hesitou em dar a sua vida desde a sua tenra juventude, adolescência, ao serviço dos pobres, e resistindo, lutando em favor deles, estando sempre do lado dos pequenos, das pessoas de rua, das crianças abandonadas, das crianças sem teto, não é, sem lar, e ela lutou, e ela disse, enquanto tivesse uma pessoa que não tivesse lá, ela ia continuar lutando, e até chegou a invadir casas desocupadas, porque estavam desocupadas, não tinha ninguém morando, então ela invadiu, entrou para colocar os pobres para ali morarem. Está certo. Esse é o ensinamento dos primeiros padres da igreja. A doutrina social da igreja se diz, ninguém tem o direito de possuir aquilo que não usa de modo justo. Na vida dos santos e dos mártires está presente esse ensinamento, não é, social da busca da justiça e da vida com dignidade para todas as pessoas. Os diáconos e diaconisas estão a serviço dos pequenos para que tenham vida, como é do desejo de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre. Saudemos, pois, a Mãe de Deus e nossa Mãe, peçamos a sua intercessão e a sua bênção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da divina graça, rogai por nós. Santa Irmã, dulce dos pobres, rogai por nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que pela intercessão materna e amorosa de Nossa Senhora, desça sobre vós, as vossas famílias, as pessoas que mais sofrem, e a saúde e a paz para todos, a superação da pandemia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Valeu, gente boa, gente amiga. Até a próxima quinta-feira. Nós estamos mudando para o dia de quinta-feira. É um dia mais conveniente, digamos assim, para nós. Até na quinta-feira com o Dom na Escuta. Valeu, muito obrigado. Que continuemos sendo abençoados com a graça de Deus.